Antes de começar o vídeo, eu vou falar o bordão do canal, né? Que agora o canal tem um bordão, né? O bordão do canal é Buceta Rosa. Então vamos lá, né? O ano era 1975, 4 anos após a briga de Hans, Lizzie e exércitos. Como aquele ataque não ocorreu nos Estados Unidos, foi fácil manter a população da Irlanda acalmada, já que a economia de lá não é tão alta e tão poderosa quanto a das Américas. Mas com o passar dos anos, algumas pessoas começaram a acreditar nas lendas, boatos começaram a se surgir, e de boca em boca surgiu uma lenda. A lenda de uma ilha com meio do Pacífico, uma ilha diferente de tudo que se pôde ver e desver. Uma ilha cheia de mistérios, governada por criaturas ancestrais e místicas, capaz de assustar até o homem mais corajoso do mundo. A lenda dessa ilha começou como fichinha, só um boato, mas então a curiosidade humana falou mais alto. Carl Daniel era um cineasta famoso, ele fazia... Ai meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. Mano, excelente. Cara, cinema absoluto. Só digo isso, cara. O episódio mal começou, mas já começou cinema absoluto, tá ligado? Ó, 1 minuto de episódio já começou bem, cara. Meu Deus. Irmão. Cara, e também vou falar uma coisa, galera. Vou falar uma coisa aqui. O que eu acho sobre o universo Resistência? Cara, eu me sinto bem gravando vídeo, é isso, né? E também, né, vou aproveitar ali. Nossa, velho. Pera aí. Mano, deixa eu ver o canal aqui. 200 inscritos? Carai, velho. Parabéns, cara. Parabéns. 208 inscritos, cara. Pô, parabéns, cara. Parabéns. Só digo isso. Parabéns. filmes como ninguém conseguia. Filmagens impecáveis e ótima direção, porém seu mais recente trabalho, Traga-me a Cabeça de Alfredo Garcia. Um filme da década de 74 filmado no México que fracassou de bilheteria, arruinando sua carreira de cinéfilo e tirando todas as suas economias. Falido e endividado, Carl Daniel se encontrava numa situação deplorável, onde nada parecia ter esperança. Em uma noite, enquanto ele estava sendo enxotado do bar por beber e não pagar, um morador de rua estranho lhe ofereceu um mapa. Esse mapa o levava para a então Ilha da Caveira, a ilha onde o tempo parou e maravilhas inexploradas estão escondidas. Carl sabia que essa lenda era urbana, ninguém nunca viu uma ilha dessas, mas esse era o segredo da ilha. Ela era coberta por uma névoa obscura, que a escondia do resto do mundo. Pega os sinais de satélite dos governos mundiais, ela fica localizada em cima de uma placa tectônica e alguma coisa dentro da ilha, seja ela relacionada ao magnetismo geossísmico, faz com que ela seja indetectável a qualquer meio de tecnologia. E para uma ilha dessas ter um feito tão absurdo desses, é porque algo dentro dela a faz ser tão especial. Algo como tesouros, minérios e metais preciosos, criaturas bizarras e até, acredite se quiser, a fonte da juventude eterna. O rio enorme e extenso por toda a ilha. Dizem que quem entra em contato com a água desse rio ficará jovem para sempre, sem sofrer com a passagem do tempo ao seu redor. Parecia só uma lenda, mas uma lenda intrigante que chamou, e muito, a atenção de Daniel, motivado e com sede de aventura. Essa ilha tinha a promessa de quitar todas as suas dívidas, lhe deixar rico com seus tesouros, e lhe garantir a maior filmagem de toda a história do cinema, trazendo então a sua carreira de volta ao topo. Na manhã seguinte, o carro reuniu os melhores marinheiros da marinha, só para garantir que suas filmagens fossem esplêndidas e perfeitas, a bordo do navio do capitão Ingleor, embora ele não esteve muito crente sobre a existência dessa ilha. O Ingleor tinha uma personalidade carrancuda e séria, ele não acreditava em contos de fadas, e a ideia de Carl Daniel de ir real à ilha, sem saber que ela existe ou não, deixava ele quase enojado, mas principalmente curioso para ver se ele pagava com a língua. E como Carl Daniel convenceu Ingleor a embarcar na aventura? Simples, ele prometeu riquezas inestimáveis, e a fonte da juventude eterna ao capitão, isso até que convenceu, e fez partir em alto, o mapa da Ilha dos Mistérios. O mapa que eles usavam tinha coordenadas específicas no meio do Pacífico, perto da linha do Equador, ou seja, a ilha ficava em um local em que durante o dia era quente e tropical, mas as noites eram frias e geladas, e na época do ano em que eles estavam indo, seria o equivalente ao verão do Rio de Janeiro, quente pra caramba, mas não era nada no qual precisavam se preocupar. No meio da viagem em alto mar, a viagem estava sendo tranquila. Tanto o capitão quanto o Carl estavam tranquilos e avistando alguns golfinhos e baleias no mar. Mais tarde da noite, localizaram uma clandestina dentro do barco. Essa passageira não estava cotada como parte da tripulação e tinha entrado lá como intrusa. Eles interrogaram ela na mesma hora. O nome dela era Anda Rolfo. Ela era uma zoóloga especializada, que ficou sabendo da ilha e das suas formas de vida misteriosas e invadiu o navio puramente por estudos. O Ingleor queria expulsá-la do barco, a deixando em alto mar para se virar, mas o Carl viu nela uma beleza externa. Enxergou o potencial na garota e pensou, quer saber, ela vai ser a atriz principal do meu novo filme. Anda Rolfo e a Ilha da Caveira. Parecia promissor a ele, mas pra ela era algo como: Tu tá de sacanagem comigo, velho. e foi assim que o novo trio foi criado em busca da ilha. 3 longos dias procurando pelo mar. Toda vez que eles avistaram um animal marítimo, a Anne falava alguma característica sobre eles. Ela falava de trutas, ovos, baleias, golfinhos, orcas e tudo quanto é peixe. Isso já estava irritando a tripulação, ao ponto de quase gritarem com ela e pedirem pra ela parar de falar. Diziam que uma mulher não deveria saber sobre todas estas coisas, muito menos falar elas numa tripulação. E isso magoada é muito os sentimentos da pobre Anne, que era incompreendida pela tripulação toda. Mas isso ia mudar. Depois de tanto navegar pelos mares, eles se deparam com um navio de guerra enorme, armado até os dentes, com um símbolo muito estranho em sua visão, onde perto da polpa estava escrito SS Vanguard. Era um barco de operações da CIV, que curiosamente estavam indo para a mesma localização que Carl estava indo. A bordo do barco, eles se deparam com a tripulação de soldados da CIV, Todd, que estava envolvido no setor de tecnologias do barco, Jet Briscoe, que estava no estudo e comportamento biográfico, Cynthia, que estava envolvida nos satélites e atividades geossísmicas, e John no comando da tripulação. Ele é quem instruía as ordens agora, que para eles, Carl Daniel e sua trupe eram os verdadeiros clandestinos. Eles dialogadas e se entrevistaram por um tempo. Queriam saber por quais motivos um estava indo para o mesmo lugar que o outro, o que gerou discussões dos dois lados. Vale até ressaltar que Cynthia deu um murro bem dado na cara de Ingleor, porque ele estava sendo grosso e diminuindo o John, o que ela não gostou nem um pouco e partiu pra agressividade.
Foi lá escrever essa cena, indicando que mesmo João, Cinematográfico, cara. sendo o líder atual da CIV e tendo o respeito de todo mundo ali, ele ainda continua sendo garoto frágil e inseguro que precisa de ajuda. Viajando ao mundo desconhecido, a tripulação de Caro Denha foi se afirmando na CIV. Foram se criando interações entre as equipes. Numa dessas interações, o Jet Priskov, que era um funcionário recém-contratado para a CIV, começou a se aproximar mais da Ana Rov. Os dois eram bem próximos quanto aos seus trabalhos. A Ana adorava conversar sobre animais. Ela gostava de os estudar de perto para saber sobre seus comportamentos e tentar entender o que eles pensam. Ela inclusive conversou isso uma vez com Jack, mas quando percebeu que estava sendo tagarela demais com ele, parou de tentar insistir. Mas o que ela não sabia é que o Jack realmente gostava de ouvir a Ana falar. Ele gostava de ver ela tendo essa liberdade toda. Gostava de ver ela sorrir enquanto falava sobre o assunto. Para ele era como se ela, metaforicamente, expressasse seus sentimentos e emoções enquanto falava sobre o que ela gostava. Era isso o que ele mais gostava sobre Ana, o que aproximou os dois rapidamente. Mas uma viagem de quase 6 dias, uma hora acaba. No meio do passeio, eles encontraram uma parede de névoa tão espessa e inebriante que não dava hora ver nada atrás dela. Ninguém da CIV sabia o que era, mas o Caro sabia. Pediu Lara que todos seguissem em frente e ele sabia que, atrás daquela névoa, eles estariam bem perto de encontrar a tal grande ilha. Os mitos deixaram de ser incrédulos, e os boatos deixaram de ser lendas, pois agora, a ilha é tudo o que tinha dentro dela, era real, o que significava que os tesouros e a fonte da juventude também eram. Caro e Cleo logo se olhavam e pensaram no quanto poderiam ganhar com os tesouros dessa ilha. Enquanto a CIV tinha outros planos. O curioso da ilha é que do lado de fora da parede de neblina não dava para rastrear nada, os sinais de satélite e atividades geossísmicas eram quase indetectáveis, mas dentro da ilha, os sinais funcionavam perfeitamente, como se tivesse algo dentro da ilha que impedisse o mundo exterior de entrar em contato com ela. Algo muito estranho tinha naquela ilha, e a única forma de saber o que era isso era explorando ilha dentro. Na praia da ilha, o barco encostou, os soldados desceram junto aos funcionários. O Jet foi logo estudar algumas plantas locais, elas eram estranhas, não existiam em nenhum lugar do mundo, só naquele lugar. Só que o problema não era só as plantas, eram as formas de vida. Eles não sabiam até aquele momento, mas estavam sendo observados, quando do nada um dos soldados é atingido por uma flecha, direto no crânio, o matando em segundos, e os nativos da ilha logo se revelaram. Eram umas centenas, armados com lanças enormes, arcos e flechas capazes de matar, machados e facas afiados, pinturas pelo... Caralho. Caramba, velho. Cara, tô gostando, velho. Moleque, antes, na minha opinião, o melhor episódio até então era o episódio 12, mas agora o 13, maluco. Assustadoras. Todos ali entraram em pânico, pensaram que era mais uma ilha na qual não se dá para explorar por conta da civilização. Foi quando, ao meio da mata, uma voz familiar surge, uma voz gritando para que todos parem, e dela sai ele, Butcher, que se revelou estar vivo esse tempo todo, vivendo naquela ilha, escondido do resto do mundo, sem contato com ninguém. Isso foi a maior surpresa de todas para a CIV, porque até 5 anos atrás, Butcher tinha sido dado como morto depois do ataque da Moby Dick, e nunca mais foi encontrado em alto mar. E agora aquele mesmo Butcher, agora mais velho, estava ali. Todos da CIV ficaram surpresos e felizes em reencontrar o velho amigo. Enquanto isso, o poço nativo da ilha não os atacou e os levou para a aldeia, onde estariam seguros. Na aldeia, o grupo de gente foi abençoado pelo pajé. Eles poderiam ficar o tempo que precisavam ficar, porque eles conheciam o Butcher há muito tempo. Ele conviveu com os nativos daquela ilha, então se eles eram amigos do Butcher, eram amigos da tribo, e estavam sempre bem-vindos ali. O que posso falar nisso? Eles conversaram com o Butcher, queriam saber o que tinha acontecido há tanto tempo, que fez com que ele fosse parar ali. E ele comentou que anos atrás, quando o Moby Dick destruiu seu barco, e ele foi arremessado em alto mar, as ondas o encurtaram para longe na ilha dos exércitos, e ele não conseguiu nadar de volta à praia, ficando apoiado no escombro do barco, ferido e cansado. Então, depois de dias perdido no mar, ele desmaiou, e quando acordou, foi parado naquela ilha, onde estava sendo cuidado pelos nativos, que contaram a ele que uma entidade desconhecida o tinha levado em segurança até lá, já que poderia ser seguro, e durante 4 anos, o Butcher esteve naquela ilha com aqueles nativos, onde ele foi cuidado, alimentado e bem tratado. Ele ensinou tudo sobre si aos nativos, e os nativos ensinaram tudo sobre a tribo para ele. Contaram suas histórias, cultura e meio de vida. Mas depois de um tempo, Butcher percebeu que aquele não era o estilo de vida dele, que ele precisava voltar para si, mas que não podia simplesmente sair da ilha num barco de madeira. Tentou a ele e recorreu a outros meios. Foi só depois de 4 anos que ele mandou um sinal via satélite da ilha para a CIV. Sinal esse que a CIV recebeu há um ano atrás, e foi somente agora que eles descobriram de onde esse sinal vinha. E curiosos, vieram atrás em seu barco de guerra, temendo ser mais um kaiju perigoso do mar. Mas quando chegaria no local, acharam uma ilha e o Butcher nela. E aqui estão, o reencontro de família. Foi isso que Butcher contou a eles. Mas as notícias que eles contaram ao Butcher não foram muito boas. Eles contaram que conseguiram manter o segredo da CIV durante anos, mas que com a morte trágica de Carlton, algumas nações começaram a ficar de olho nas ações da CIV, principalmente a dos Estados Unidos, que ora eles era a maior nação perigosa do planeta todo, que ficava o tempo inteiro vigiando a CIV. E o Japão mais o Reino Unido não tinham recursos jurídicos para proteger a CIV por tempo suficiente. O John não estava administrando tão bem quanto Carlton administrava, e a culpa disso tudo estava indo toda para ele. Ele não se sentia um bom líder, ele não acreditava ter a decência de comandar a CIV sozinho, e por isso, aquela missão na Ilha da Caveira estava botando em risco quase tudo, porque se o governo dos Estados Unidos descobrisse essa ilha e o que tem dentro dela, acabou a paz no mundo, meu amigo. Não existe esse negócio de ONU ou CIV. Os Estados Unidos iriam mandar em tudo com tanta fonte de poder, mas o que foi quase o fim de tudo, o que quase deixou o Butcher enfurecido, não foi a morte do Carlton, não foi o John na liderança da CIV, e muito menos os Estados Unidos de olho nas operações da CIV, mas sim o fato de que John e Cynthia agora estavam há um ano casados. Vai tomar no cu, filha da puta! Enquanto exiavam todos entretidos com Butcher, segurando a raiva por ter sua irmãzinha aos braços de outro, eles não perceberam que Andahov foi explorar um pouco da vila, e ela acabou chegando em uma grande muralha que tinha ali. A muralha supostamente tinha sido construída pelos próprios nativos, mas a pergunta era, por quê? Então, na curiosidade, ela decide sair, encontrou uma bruxa na muralha, na qual ela cabia e conseguiu passar por ela. Chegando ao outro lado, ela não encontrou nada ali, mas ela decidiu que não queria ficar por isso mesmo, e foi explorar mais. Sem ninguém perceber que ela tinha sumido, e caminhando pelaquela planície, ela não sabia, mas estava sendo observada. Peguei da grama alta, saltou um enorme taraptor em pluma. Caramba, velho. Da hora, velho. Que tinha intenções gastronômicas com a Anne, e ela, surpresa e assustada, soltou um grito que pode ser ecoado do outro lado da muralha, alertando os outros funcionários.
Rapidamente todos procuraram por ela. Desesperados Caramba, velho. Resumindo, sala de palmas. Só isso, sala de palmas, só isso. pelo pior ter acontecido. Acho que o Jeff foi o mais preocupado de todos ali. Ele procurou até dentro das casas dos nativos, mas foi só chegando perto da muralha que ele percebeu. Tinha uma pequena brecha nela. Bruxa essa na qual a Anne, com seus 1,60, cabia perfeitamente. Então todo mundo não demorou muito pra raciocinar. Ela passou pela brecha e tá do outro lado da muralha, o que significa que tá em apuros. Peguei de acordo com um dos próprios nativos, e que eles construíram aquela muralha no passado por um motivo muito claro. Como o Butcher era o mais experiente da ilha, montou uma kit de busca, envolvendo Todd, Jack, alguns nativos, especificadamente o João, o resto que fique pra trás e cuide da retaguarda caso ela volte. E o carro Daniel, que não é besta nem nada, seguiu eles com uma de suas câmeras portátil, ir atrás da Anne perdida na ilha e não filmar nada. De jeito nenhum, meu compadinho. Então todos os selecionados atravessaram a brecha da muralha e partiram mata dentro em busca da Anne. E Anne estava sendo seguida pelo Utahraptor. Ele tinha sangue nos olhos para ir atrás dela. Só que ela entrou numa parte da floresta na qual ele não conseguia seguir, já que ela era menor e mais magra. Só essa outra parte da mata, onde ele não passava. Já tinha um predador localizado nela. Um carnotauro escondido no meio da vegetação, só esperando por Anne. Mas ela avistou ele antes de abocanhá-la e correu mais ainda. Ela corria desesperada. O dinossauro estava frenético querendo matá-la. Foi quando ela chegou na beira de um precipício. Não tinha escapatória. Era ao cair. Ou ser devorada. O Varnotauro encurralou ela direitinho. Mas foi aí que debaixo do penhasco, uma mão enorme e pesada emergiu, assustando o Carnotauro. Mas para tristeza de Anne, junto com a mão gigante, um primato enorme emergiu. Ele tinha cicatrizes espalhadas pela cara e tinha um olhar ameaçador. Ele era o rei da ilha toda. Foda pra caralho esse episódio. Então, né? Da hora, né? Eu acho que esse episódio será, né? Digamos, tipo, episódio separado, tá ligado? Que nem o episódio 8 e 9, né? Então, né? Isso significa que teremos um episódio 14 que ainda passará, né, na mesma linha, né? Do 13, né? Ah, e também eu vou responder, né, uma dúvida, né? Que o pessoal tá dizendo, tipo, o Gigaverso foi cancelado? Não, não foi. Inclusive, essa semana sairá o primeiro episódio. Inclusive, vou pedir, né, se o Felipe quiser, fazer uma react, né? Do episódio 13, né? Não, episódio 1, né? De Godzilla vs Kong Kaiju Wake Up, né? E também pro Rei Cerato. Então é isso, falou e até mais.